Continuando o módulo de classes, nós vamos agora aprender a declarar uma classe aqui no Dartpad. Pô, Matheus, mas você falou que ia ser na Godot? Calma. É o seguinte, a Godot usa C#, e o C# é um pouquinho mais complicado, tem uns detalhezinhos lá para você conseguir declarar uma classe, um método e tudo mais. Então a gente vai aprender aqui no Dartpad, que é mais prático, é mais fácil, é mais limpo de enxergar, e depois que a gente aprender aqui, para migrar lá para o C# é mais fácil, porque você só tem que ajustar esses detalhezinhos, entendeu? Mas fica muito mais fácil de você aprender esses detalhes depois que você já sabe o que tem que fazer, ok? Então nós vamos primeiro aprender aqui no Dartpad, através do Dart, que é muito limpo, é muito rápido de aprender, e depois nós vamos lá para o C#, lá para frente nos próximos vídeos, ok? Então vamos lá. Para declarar uma classe, você tem que sair de todos os escopos, é como se você fosse criar um novo arquivo, um novo documento, e você vai escrever o seguinte, ó, class, e o nome da class. No caso, eu vou colocar botão. Tá? Então, esse aqui é o nome da minha classe. E aí eu abro e fecho chaves. Pronto. Minha classe está declarada. Então, agora eu tenho uma classe botão. E agora eu vou criar um método para essa classe. Eu vou criar uma função para essa classe. Eu vou chamar ela de clicado. Então, eu vou escrever void clicado. Abre e fecha parênteses, porque isso aqui é uma execução de uma função. E a gente pode passar parâmetros ou exigir parâmetros aqui nesse método. Eu vou explicar mais pra frente, tá? No próximo vídeo nós vamos entender sobre os parâmetros. Mas por enquanto, só faz isso aqui, ó. Deixa vazio aqui, ó. Abre e fecha parênteses. E aí você abre e fecha chaves e entra na próxima linha. Matheus, mas por que você escreveu void? O void, ele sinaliza que o retorno desse método é vazio, tá? Todo método que você cria, toda função que você cria, tem que retornar algum tipo de valor. Seja uma string, um inteiro, um float, seja o que for, tá? E o void é um desses tipos, que significa que não tem nada. O método não pode retornar nulo, ele tem que ser no mínimo void, ele tem que ser no mínimo vazio, tá? Então esse é o caso aqui. Quando a gente chama esse método, nenhum valor vai ser retornado para quem está chamando ele. Então por isso que ele é void. Mais pra frente nesse vídeo você vai entender sobre retornar valores que a gente chama nos métodos, tá? Então, por enquanto, vamos só colocar o void aqui. E aí, quando o programador chamar essa função clicado, vai executar uma ação e no caso eu vou executar um print. E dentro desse print vai ser botão foi clicado, ok? Então, toda vez que eu chamar essa função clicado, vai aparecer o texto botão foi clicado, ok? Se eu executar, nada vai acontecer porque eu não chamei essa função de print, então nada vai acontecer. Ok, como é que eu faço então para usar um objeto da classe botão? Como é que eu faço para chamar esse objeto, chamar a função dele? Como é que eu faço isso? Vamos usar aqui o ClickTeamFusion como exemplo. Da mesma forma que eu entro nessa tela aqui, ó, e eu escolho o objeto da classe que eu quero, por exemplo, eu quero um objeto da classe botão. Eu seleciono esse objeto e eu instancio ele aqui, da mesma forma que eu faço isso aqui no ClickTeamFusion, eu tenho que fazer no Dartpad. Então eu vou inserir um objeto da classe botão. Então eu vou dar um nome para ele, vou chamar ele de button. Então esse aqui é o meu botão da classe botão, tá? Só que eu tenho que definir a classe dele, eu só coloquei botão, tipo button. Button, é um objeto chamado button. Tá, mas e aí? Ele é o quê? Ele é um objeto da classe botão. Então eu tenho que definir aqui que ele é um objeto da classe botão. Então vou pôr aqui, ó, botão. Agora sim, da mesma forma que a gente declara uma variável, tipo int inteiro, você faz isso com uma classe também, tá? Então você coloca aqui o int inteiro e aqui eu tenho um button que é botão. É o tipo dele, tá? E aí pronto. Eu vou apagar esse int aqui só para não confundir. E aí, ó, eu tenho então um button da classe botão. Beleza, eu declarei ele. Mas eu tenho que inicializar ele para poder usar as funções. Porque não dá para simplesmente eu colocar aqui e já executar. Não, eu tenho que inicializar. Eu tenho que trazer os dados para dentro desse button. Então eu vou colocar aqui igual botão de novo, porque é um objeto da classe botão, e eu coloco entre parênteses, porque eu estou chamando a função dele, eu estou atribuindo botão para dentro de button. Matheus, mas por que eu tenho que pôr isso aqui? Ele já não entende que button vai receber um botão? Não é? Tipo, para quê? Para que definir de novo que ele vai receber um botão? Ele já sabe, isso aqui já não deveria funcionar? Então, é porque é o seguinte, a gente não viu isso ainda, mas mais pra frente a gente vai ver que dá pra você atribuir propriedades para esse botão, tá? Você coloca os parâmetros aqui dentro. Você pode exigir que a classe botão ela seja instanciada com determinados valores. Então, na hora que você vai atribuir um botão para esse objeto, né, uma classe botão para esse objeto, você tem que passar esses parâmetros lá para você fazer a atribuição correta, tá? A gente vai ver mais pra frente, tá? Nos próximos vídeos nós vamos ver isso. Mas por enquanto, só faz isso. Um button da classe botão vai receber um botão entre parênteses. E agora eu vou chamar a função dele de clicado. Agora eu já posso chamar, porque agora ele já foi inicializado. Então eu vou aqui, ó, button.clicado. Aí, ó.
Se você ver aqui na lista, já aparece o clicado, tá vendo? Aparece as funções aqui que eu posso chamar, inclusive o clicado. Então eu vou chamar o clicado, ponto e vírgula. Agora a função clicado vai ser chamada. Vou rodar aqui. E olha aí no console, botão foi clicado. Então funcionou, está funcionando perfeitamente. E é legal isso porque, olha só, eu vou criar um segundo botão. Vou chamar esse aqui de tecla. Criei então um segundo botão, uma tecla da classe botão. E agora eu vou copiar esse aqui usando o tecla. Então agora, olha só, eu chamei a função clicado do button, e agora a função clicado do tecla. Vamos executar? Olha lá, botão foi clicado e botão foi clicado. Legal, né? É como se a classe fosse um molde, fosse um tipo de objeto específico e quando você instancia novos objetos dessa mesma classe, você consegue repetir esse molde, entendeu? Você cria novos objetos seguindo aquele molde. Isso é muito legal. E lembra que eu falei sobre o método que não tem nenhum tipo de retorno? Aqui ó, o void, ele está retornando vazio. Nós vamos criar um outro método agora que ele vai retornar uma string, por exemplo. Tá? Poderia ser uma inteira, um double, poderia ser outra coisa. Mas eu vou retornar uma string. Eu vou apagar esse tecla para não confundir. E agora eu vou criar um novo método aqui na classe botão do tipo string. E o nome do método vai ser, sei lá, obtém texto. Abre e fecha parênteses de novo, porque a gente está chamando uma função, um método. E aí abre e fecha chaves para poder configurar ele. Está muito aqui embaixo, né? Deixa eu pular umas linhas aqui. Aí, agora sim. E se você reparar, está sublinhado vermelho aqui. Ele está indicando o erro porque esse método string tem que retornar uma string. E no caso não está retornando nada. Se eu colocar o mouse aqui em cima, vai aparecer justamente isso. Ó. Ah, o corpo... Deixa eu mostrar aqui. Ó. Aí, melhor para ver o erro, né? Tirar minha câmera. Então, está dizendo aqui que o corpo está retornando nulo, sendo que ele deveria estar retornando string, porque o método é do tipo string, certo? Então, nós temos que retornar alguma coisa aqui. No caso, eu vou retornar, por exemplo, return texto do método. Pronto. Estamos retornando agora um texto aqui. Ah, Matheus, mas seria muito mais fácil se você criasse uma variável de string chamada texto, por exemplo, e definir o texto aqui dentro, ó, texto do método. Não seria muito mais fácil? E aí, quando você quisesse chamar, você chamaria a variável? Sim, seria muito mais fácil para esse tipo de situação. Só que um método, eu posso executar outras ações, eu posso trabalhar a informação e retornar alguma coisa. Por exemplo, tá? Um exemplo simples. Eu tenho aqui int a igual a 10, int b igual a 20, int c igual a mais b. E aí, aqui no texto, eu quero retornar texto do método e c. E aí, quando eu retornar a informação, vai vir texto do método 30, que é a soma de 10 mais 20. Isso aqui é só um exemplo, tá? É lógico que eu poderia colocar o 30 direto aqui. Poderia fazer isso aqui direto, tá? Mas, vamos supor que eu queira trabalhar com valores, com variáveis que realmente elas estão variando. Não vai ser constantemente 10 e 20 como eu fiz aqui. Isso aqui foi só um exemplo. Mas vamos supor que eu trabalho com outros tipos de variáveis e eu quero retornar um texto considerando essa variável que vai mudar dependendo da ação do usuário. Então, o método consegue retornar isso aqui. Já uma string não consegue, entendeu? No caso aqui, o retorno vai ser texto do método 30, porque é a somatória de 10 mais 20. É claro que nesse caso, eu estou dando um exemplo aqui de duas constantes, né? O A sempre vale 10 e o B sempre vale 20. Mas vamos supor que eu queira trabalhar com outros valores aqui que vão variar de fato. E aí o resultado, o retorno que vai ter aqui dentro, vai ser diferente. Não vai ser sempre 30, vai ser valores diferentes, tá? Você vai ver isso mais pra frente, você vai entender mais pra frente. No próximo vídeo nós já vamos começar a mudar esse método aqui. A gente vai passar parâmetros nele, a gente vai ter uma exigência de dados e aí a informação que vier aqui vai mudar o retorno, tá? Então, você vai ver isso mais pra frente. Mas por enquanto, vamos só retornar aqui o texto mesmo e depois você vai ver, tá? Então aqui, string obtém texto e aí o texto vai ser o texto do método, tá? Eu vou apagar essa variável aqui porque era só para mostrar que tem essa possibilidade, mas funciona diferente. Então, tem esse método obtém texto e eu vou executar ele aqui então. Vou aqui, ó, button.obtém texto. Então vai aparecer aqui do lado no console? Vamos ver? Não vai aparecer, porque eu recebi esse texto, eu recebi essa string, mas essa string foi para onde? Ela ficou jogada no ar, tipo, não foi para lugar nenhum. Eu simplesmente chamei essa string, mas e aí? Eu trouxe aqui a informação. Texto do método, legal, mas para onde foi essa informação? Lugar nenhum, ela só foi chamada e acabou. Tá? Então a gente tem que atribuir essa informação para alguma variável. Então no caso, eu vou aqui, ó, colocar uma variável string
texto recebido. Eu já vou inicializar ela com nada, vou deixar ela vazia, tá? E aí agora, texto recebido vai receber essa função aqui. Então, texto recebido vai deixar de ser vazio para receber a informação que está vindo lá do método. Button obtém texto. E aí, para a gente visualizar que realmente esse texto recebido recebeu esse texto aqui do método, eu vou dar um print. Print e texto recebido. Vamos executar para ver? Olha aí. Então, a primeira informação que chegou aqui no console é esse aqui, ó, botão clicado. Legal, o botão foi clicado. E a segunda informação que chegou no console é desse aqui, ó, do texto recebido. É texto do método. Entendeu? Esse texto aqui mudou para texto do método. Para provar que ele realmente recebeu, ó, eu vou printar primeiro o texto recebido, até mudar essa informação, colocar SD aqui. Então, ó, o print vai ser do texto recebido, depois ele vai mudar a informação, obtendo a informação lá do método obtém texto, e aí ele vai printar esse texto. Vamos ver? Aí, ó, exatamente na sequência. Primeiro foi o clicado, botão foi clicado, que é aqui o print, ele é executado lá no método. Depois, temos aqui uma variável texto recebido, e ele printa esse texto recebido, que é ASD, legal. E por último, o texto recebido vai receber a informação lá do método obtém texto, e depois nós vamos printar. E é exatamente o que aconteceu aqui. Beleza? E a gente pode repetir a mesma coisa se for criar um segundo botão, botão B. E aí, esse botão B, a gente pode receber o texto aqui, ó. Vamos colocar aqui string, texto, botão B. E aí eu já vou passar direto aqui. Eu nem vou inicializar, depois... Não, eu vou passar direto aqui a função, ó. Botão B.obtém texto. Passei direto. Eu já declarei e já inicializei com a informação que vem lá do método. E agora print texto botão B. Olha aí que legal. Temos então, botão foi clicado, ASD, texto do método e por último, texto do método de novo, só que agora do botão B. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado. No próximo vídeo nós vamos aprender como passar parâmetros para os métodos, o que vai dar uma esclarecida para você o porquê que é tão interessante você usar métodos para retornar informações. Então continue aí acompanhando o curso para aprender mais e mais. Falou! Esse vídeo que você acabou de assistir faz parte do conteúdo gratuito do meu curso Aprenda a Programar Rápido. Como eu disse, eu vou te ensinar a programar gratuitamente. Mas considere adquirir o curso, porque além do conteúdo adicional que você vai ter acesso, que eu vou ir gravando e publicando ao longo do tempo, você vai ter acesso ao canal exclusivo para alunos lá no servidor do Discord do Estação Maker. Você também me apoia a continuar publicando tutoriais gratuitos no canal Estação Maker. E poxa, todos esses benefícios aí por R$ 29,90 por tempo limitado, que você paga só uma vez, não é uma assinatura que você vai pagando sempre. Você paga só uma vez e tem acesso a tudo isso aí. Eu acho que vale a pena, né? E se você está assistindo esse vídeo pela plataforma do curso e não é inscrito no meu canal, clica aí no título do vídeo ou em algum botão que redireciona lá para o canal Estação Maker, se inscreve no meu canal e depois você volta a assistir o curso pela plataforma. Eu fico muito grato se você fizer isso. E é isso, até o próximo vídeo. Falou!